Segunda parte. Tendo a lua como fundo, vastos bandos de plumas observadores alçaram o voo e sumiram de vista, agitados com a presa que haviam encontrado. De repente, o cão moveu-se de modo abrupto, deu um latido assustado e saltou para fora da janela pela qual havia entrado. Um brado saiu da multidão, e o doutor Armitage gritou para os homens do lado de fora que ninguém poderia entrar até que a polícia ou o legista chegassem. Ele agradeceu o fato de que as janelas eram altas demais para permitir que se visse dentro, mas mesmo assim puxou para baixo todas as escuras cortinas, cobrindo cada uma das janelas cuidadosamente. Nesse momento, chegaram 2 policiais, e o Dr. Morgan, encontrando-os no vestíbulo, advertiu-os, para seu próprio bem, adiarem sua entrada na malcheirosa sala de leitura até que o legista chegasse e a coisa prostrada pudesse ser coberta. Enquanto isso, mudanças assustadoras estavam acontecendo no chão. Não é necessário descrever o tipo e grau de encolhimento e desintegração que ocorria ante os olhos do Dr. Armitage e do professor Rice, mas se pode dizer que, com exceção da aparência externa do rosto e das mãos, o elemento realmente humano em Wilbur Whateley devia ser muito pequeno. Quando o legista chegou, só restava uma massa viscosa esbranquiçada sobre o chão de madeira todo pintado, e o medonho odor havia quase que desaparecido. Aparentemente, Whateley não tinha crânio ou esqueleto ósseo, pelo menos numa forma definida e concebível. De algum modo, saíra a seu pai desconhecido. No entanto, isso tudo foi somente o prólogo do verdadeiro horror de Dunwich. Oficiais aturdidos procederam às formalidades, detalhes anormais foram devidamente ocultados da imprensa e do público, e homens foram enviados a Dunwich e Elisburg para fazer o levantamento dos bens e notificar todos que pudessem ser herdeiros do falecido Wilbur Whateley. Encontraram os camponeses em grande agitação, tanto devido aos crescentes estrondos que provinham do interior das colinas arredondadas quanto pelo inusitado mau cheiro e pelos sons do marulhar das ondas que cada vez soavam mais alto vindos da grande concha vazia formada pela casa hermeticamente fechada dos Whateley. Aaron Sawyer, que tomou conta do cavalo e do gado durante a ausência de Wilbur, lamentavelmente desenvolveram uma crise nervosa aguda. Os oficiais arranjaram desculpas para não entrar naquele local fechado e desagradável e contentaram-se com limitar sua investigação dos aposentos do falecido e os barracões recentemente consertados e a uma única visita. Eles preencheram um volumoso relatório no Fórum de Elisburg, e dizem que litígios referentes à herança ainda tramitam entre os inumeráveis Whateley, decadentes ou não, do Vale Superior do Miskatonic. Um quase interminável manuscrito, redigido em caracteres estranhos num enorme livro razão e considerado como um tipo de diário devido ao espaçamento e às variações da tinta e caligrafia, apresentava-se como um quebra-cabeça desconcertante para aqueles que o encontravam na velha comoda que servia como escrivaninha de seu dono. Após uma semana de discussão, foi enviado para a Universidade de Miskatonic, junto com a coleção de livros estranhos do falecido, para estudo e possível tradução, mas mesmo os melhores linguistas logo viram não ser provável sua decifração com facilidade. E nenhum sinal do ouro antigo, com o qual Wilbur e o velho Whateley haviam sempre pagado suas dívidas, foi encontrado ainda. Foi na noite do dia 9 de setembro que o horror rompeu solto. Os ruídos das colinas haviam sido muito acentuados no fim de tarde, e os cães latiram freneticamente durante toda a noite. Aqueles que acordaram cedo no dia 10 perceberam um peculiar mau cheiro no ar. Por volta das 7 horas, Luther Brown, o empregado da propriedade de George Corey,
localizada entre o Vale da Fonte Fria e o povoado, voltou correndo feito louco de seu passeio matinal à campina dos 10 acres com as vacas. Estava quase tendo um colapso de medo quando entrou tropeçando pela cozinha, enquanto que lá fora, no terreiro, o não menos assustado rebanho dava patadas e mugia deploravelmente, após haver compartilhado o pânico do menino durante todo o caminho de volta. Entre arquejos, Luther tentou balbuciar sua história para a senhora Corey. Lá no alto da estrada depois do vale, Dona Corey, tem alguma coisa lá. Parece que caiu um raio e tudo o mato e as arvrinhas da estrada foi empurrada pé atrás igual que se uma casa tinha passado por ali. E isso não é nem o pior. Tem umas marcas na estrada, Dona Corey, umas marcas redonda e grandona do tamanho de um barril, tudo afundado igual que se um elefante tinha passado, e é uma coisa que 4 pé não podia fazer. Olhei aí para 1 ou 2 antes de correr e vi que tava tudo coberto com uns riscos que se espalhava de um lugar só, igual que se um leque de folha de palmeira, 2 ou 3 vezes mais grande que tinha socado fundo a estrada. E o cheiro era horrível, igual que aquele em volta da casa do feiticeiro Vatelei. Nesse momento, ele gaguejou e parecia tremer outra vez com o mesmo pavor que o tinha feito voltar correndo para casa. A senhora Corey, incapaz de extrair mais informações, começou a telefonar para os vizinhos, iniciando assim, nas redondezas, o prólogo do pânico que anunciava terrores maiores. Quando ligou para Sally Sawyer, governanta da propriedade de Sete Bishop, o lugar mais próximo da propriedade dos Vatelei, foi sua vez de escutar ao invés de falar, pois Chauncey, filho da Sally, que dormiu muito mal, havia subido até o alto da colina em direção à propriedade dos Vatelei voltado correndo aterrorizado após dar uma olhada no lugar e também na pastagem onde as vacas do Sr. Bishop haviam sido deixadas a noite toda. Dona Corey, e chegou a voz trêmula pela linha telefônica. Chauncey acabou de voltar de lá e não conseguiu nem falar direito de tanto medo. Falo que a casa do velho Vatelei explodiu e que tem madeira espalhada tudo em volta igual que se tinha Donamite dentro. Só fica o chão de baixo, mas tá tudo coberto com uma coisa que parece piche que tem um cheiro muito ruim e escorre dos cantos pro lugar de onde as madeiras voaram para longe. E tem umas marcas mais feias no terreiro também, e umas marcas redonda mais grande que um barril, e tudo grudento com aquela coisa que tem na casa que explodiu. Chauncey, ele disse que eles vai lá PR os lados dos pastos de onde forma uma faixa mais larga que uma tuia no chão, e tudo os muros de preda tumbaram por todos os lados de onde ele passa. E ele conta, Dona Corey, como é que ele foi procurar as vacas do Sete, apavorado do jeito que ele tava, e encontro elas no pasto de cima perto do campo do demo num estado horrível. Metade delas tinha sumido e quase a metade delas que ficou já não tinha mais sangue, com aquelas feridas nelas igual que as que apareceu no gado dos Vatelei desde que o moleque preto da Lavigne nasceu. O Sete saiu agora a dar uma olhada nelas, mas eu acho que ele não vai querer chegar muito perto do sítio dos Vatelei. O Chauncey não olhou à direito para ver de onde ia dar a faixa depois do pasto, mas ele disse que acha que vai pé a estrada do barranco até a vila. Eu falo pra senhora, Dona Corey, tem alguma coisa lá fora que não tinha que tá lá fora, e eu acho que o preto Wilbur Vatelei, que teve o fim que merecia, tá metido na criação dela. Ele não era inteiro humano, sempre falo pra todo mundo, e eu acho que ele e o velho Vatelei deve de ter criado alguma coisa naquela casa pregada que era ainda menos humano que ele. Sempre teve umas coisas escondidas em volta de um viche, coisa viva,
que não é humana e nem bom PRs humano. O chão tava falando ontem de noite e de manhã Shaun se ouviu os coriango tão harto no vale da fonte fria que não conseguiu dormir mais. Então ele acha que ouviu outro barulho vindo lá do sítio do feiticeiro Vatelei, um tarde barulho de madeira quebrando e despedaçando, igual que se alguém tava abrindo uma caixa ou engradado grande lá longe. E com tudo isso, ele não conseguiu dormir até que o Sor nasceu, e não acordou muito cedo hoje de manhã, mas ele tem que ir de novo lá no Vatelei para ver o que tá sucedendo. Ele viu bastante, eu falo pra senhora, Dona Core. Isso não é nada bom, e eu acho que todos Home devia se juntar e fazer alguma coisa. Eu sei que alguma coisa muito ruim vai acontecer e eu tô sentindo que a minha hora tá chegando, mas eu entrego nas mãos de Deus. O seu fio Luther percebeu para de onde ia as marcas? Não. Então Dona Core, se tava na estrada do vale desse lado do vale e ainda não chego na sua casa, acho que eles devem de entrar no vale. Eles ia fazer isso. Eu sempre falo que o Vale da Fonte Fria não é um lugar saudável nem decente. Os coriango e os vagalume nunca agiram mesmo como se fosse criatura de Deus e tem gente que fala que você pode ouvir umas coisas estranhas correndo e falando no ar lá embaixo se você ficar no lugar certo entre os barrancos de Preda e a toca do urso. Por volta das 12 horas daquele dia, 3/4 dos homens e meninos de Dunwich reuniram-se e seguiram pelas estradas e prados que havia entre as recentes ruínas dos Vatelei e o Vale da Fonte Fria, examinando horrorizados as muitas pegadas monstruosas, o gado mutilado dos Bishop, os destroços mal cheirosos da sede e a vegetação esmagada e contorcida dos campos e beiras de estrada. O que estava correndo solto pelo mundo seguramente havia descido para o interior da grande e sinistra ravina, pois todas as árvores nas encostas estavam envergadas e quebradas, e uma enorme alameda havia se formado na vegetação rasteira que cobre as ladeiras do precipício. Era como se uma casa, arrastada por uma avalanche, houvesse descido escorregando pela emaranhada vegetação da ladeira quase vertical. Nenhum som chegava do fundo da ravina, somente um fedor distante e indefinível, e não é de se admirar que os homens preferissem ficar na beira e discutir, ao invés de descer e enfrentar o desconhecido horror ciclópico em seu covil. 3 cães que estavam com o grupo haviam latido furiosamente de início, mas pareceram amedrontados e relutantes quando próximos ao vale. Alguém telefonou para o Aylesbury Transcriptors contando as notícias, mas o editor, acostumado às espantosas histórias de Dunwich, não fez mais do que inventar um parágrafo jocoso sobre o fato, que foi reproduzido logo depois pela Associated Press. Naquela noite, todos foram para casa, e, em todas elas e também nos celeiros, foram feitas barricadas o mais sólidas possível. É inútil dizer que não foi permitido que nenhuma cabeça de gado permanecesse em pasto aberto. Por volta das 2 da manhã, um terrível mau cheiro e os latidos furiosos dos cães acordaram a família de Elmer Fry, cuja propriedade se localizava na margem oriental do Vale da Fonte Fria, e todos concordaram que podiam ouvir um tipo de zunido abafado ou marulho vindo de algum lugar do lado de fora. A senhora Fry propôs telefonar aos vizinhos, e Elmer estava a ponto de concordar quando o barulho de madeira estilhaçada interrompeu a conversa. Aparentemente, vinha do celeiro, e logo o gado começou a dar patadas no chão e a berrar feito louco. Os cães babaram e se agacharam timidamente perto dos pés da família entorpecida pelo medo. O Fry acendeu uma lanterna por força do hábito, mas sabia que seria a morte sair naquele terreiro escuro. As crianças e as mulheres choramingavam,
evitando gritar por algum obscuro e vestigial instinto de defesa que lhes dizia que suas vidas dependiam do silêncio. Por fim, o barulho do gado transformou-se somente num lamento penoso, dando lugar a rachaduras, estalidos e crepitações, que soaram ainda mais alto. Os Fry amontoaram-se na sala e não ousaram mover-se até que os últimos ecos realmente se extinguissem lá embaixo no Vale da Fonte Fria. Então, entre os desoladores gemidos vindos do estábulo e os demoníacos pios dos últimos curiangos no vale, Celina Fry foi cambaleando até o telefone e espalhou o quanto pôde as notícias sobre a segunda fase do horror. No dia seguinte, toda a região de Dunwich estava em pânico, e grupos acovardados e incomunicativos transitavam por onde se dera aquele diabólico acontecimento. Duas faixas enormes de destruição estendiam-se do vale ao terreiro dos Fry. Pegadas monstruosas cobriam os trechos de terreno sem vegetação e um lado do velho celeiro vermelho havia desmoronado completamente. Do gado, somente um quarto pôde ser encontrado e identificado. Alguns dos animais haviam sido despedaçados de modo curioso, e todos os que sobreviveram tiveram que ser sacrificados. Aaron Sawyer sugeriu que se pedisse ajuda em Aylesbury ou Arkham, mas outros consideraram que seria inútil. O velho Zebulon Vateley, de um ramo que hesitava entre a integridade física e mental e a decadência, fez sugestões sinistramente desatinadas sobre ritos que deveriam ser praticados nos cumes das colinas. Ele descendia de uma linhagem onde a tradição era forte, e suas lembranças de cânticos nos grandes círculos de pedra não estavam totalmente ligadas a Wilbur e seu avô. A noite caiu sobre essa localidade acometida e passiva demais para se organizar para uma defesa real. Em certos casos, famílias muito amigas agrupavam-se sob um só teto e punham-se a vigiar no escuro, mas, em geral, havia somente uma repetição das barricadas da noite anterior e um gesto fútil e ineficaz de carregar mosquetes e armar-se com forçados. Contudo, nada aconteceu, exceto alguns ruídos nas colinas, e, quando o dia nasceu, havia muitos que esperavam que o novo horror houvesse ido embora tão rapidamente quanto chegará. E algumas almas corajosas inclusive propuseram uma expedição ofensiva para descer vale adentro, embora não tenham se aventurado a dar um exemplo concreto para a maioria ainda relutante. Ao cair de mais uma noite, as barricadas foram repetidas, embora houvesse menos agrupamentos de famílias. De manhã, tanto os Fry quanto os Bishop relataram a agitação dos cães e os vagos sons e maus cheiros que vinham de longe, enquanto que os primeiros exploradores horrorizaram-se ao notar um novo conjunto de rastros monstruosos na estrada que costeia a colina Sentinela. Tal como antes, as laterais amassadas da estrada indicavam o tamanho daquele horror blasfemo e assombroso, ao passo que a disposição dos rastros parecia revelar uma passagem em duas direções, como se a montanha movente tivesse vindo do vale da Fonte Fria e retornado a ele pelo mesmo caminho. Na base da colina, uma faixa de 9 metros de pequenos arbustos esmagados seguia a colina acima, e os homens ficaram pasmos quando viram que mesmo os locais mais perpendiculares não faziam a trilha implacável desviar. O que quer que fosse, aquele horror podia escalar um rochedo íngreme quase que completamente vertical, e, como os investigadores subiram até o cume da colina por caminhos mais seguros, viram que a trilha acabava, ou melhor, convertia e lá. Era aqui que os Vateley costumavam armar suas fogueiras diabólicas e entoar seus rituais também diabólicos na pedra em forma de mesa na véspera de maio e na véspera de Todos os Santos. Agora aquela mesma pedra formava o centro de um vasto espaço trilhado ao redor pelo horror montanhoso,
enquanto que sobre sua superfície ligeiramente côncava encontrava-se um grosso e fétido depósito da mesma substância preta viscosa observada no chão da sede em ruínas quando o horror escapou. Os homens entreolharam-se e murmuraram alguma coisa. Então olharam para baixo. Aparentemente o horror havia descido por um caminho muito parecido com o da subida. Especular era inútil. Razão, lógica e ideias normais de motivação permaneceram confundidas. Somente o velho Zebulon, que não estava com o grupo, poderia ter feito justiça à situação ou sugerido uma explicação plausível. A noite de quinta-feira começou como as outras, mas terminou pior. Os curiangos no vale haviam gritado com uma persistência tão incomum que muitos não puderam dormir, e, por volta das 3 da manhã, os telefones de todas as pessoas envolvidas tocaram tremulamente. Todos que atenderam ouviram uma voz muito assustada gritar: "E socorro! Ai meu Deus!" E alguns pensaram ter ouvido um estrondo que se seguiu à interrupção da exclamação. Não houve mais nada. Ninguém ousou fazer coisa alguma, e não se soube até de manhã de onde era o telefonema. Então aqueles que o tinham recebido se telefonaram e descobriram que somente os Fry não respondiam. A verdade apareceu uma hora depois, quando um grupo de homens armados, que se reuniu às pressas, caminhou penosamente até a propriedade dos Fry no topo do vale. Foi horrível, no entanto, não chegou a ser uma surpresa. Havia mais faixas e marcas monstruosas, mas já não havia casa. Ela desmoronara como uma casca de ovo, e, entre suas ruínas, não foi encontrado nada vivo ou morto. Apenas um mau cheiro e uma substância preta viscosa. Os Elmer Fry haviam sido erradicados de Dunwich. Nesse ínterim, uma fase mais calma do horror e, entretanto, ainda mais espiritualmente pungente havia se desenvolvido de modo obscuro atrás de uma porta fechada de uma sala repleta de estantes em Arkham. O curioso manuscrito ou diário de Wilbur Whateley, entregue à Universidade de Miskatonic para sua tradução, causará muita preocupação e desconcerto entre os especialistas em línguas antigas e modernas. Seu alfabeto próprio, apesar de uma semelhança geral com o enigmático árabe falado na Mesopotâmia, era completamente desconhecido por qualquer autoridade que se pudesse consultar. A conclusão final dos linguistas era que o texto representava um alfabeto artificial, para dar o efeito de uma cifra, embora nenhum dos métodos comuns de solução criptográfica pareciam fornecer qualquer pista, mesmo quando aplicados tendo como base cada língua que o escritor possivelmente haveria usado. Os livros antigos retirados da casa dos Whateley, e enquanto extremamente interessantes, em vários casos, prometendo abrir novas e terríveis linhas de pesquisa entre filósofos e homens de ciência, não ajudaram em nada no que se refere a esse assunto. Um deles, um tomo pesado com fecho de ferro, estava escrito em outro alfabeto desconhecido, que era de uma espécie muito diferente e lembrava o sânscrito mais do que qualquer outra coisa. O velho livro Razão, por fim, ficou totalmente a cargo do Dr. Armitage, tanto devido a seu interesse peculiar pelo tema dos Whateley quanto a seu amplo conhecimento linguístico e experiência no que se refere a fórmulas místicas da Antiguidade e da Idade Média. Armitage imaginava que o alfabeto podia ser algo esotericamente usado por certos cultos proibidos que vinham sendo transmitidos desde tempos remotos e que haviam herdado muitas fórmulas e tradições dos magos do mundo sarraceno. Essa questão, contudo, ele não julgou vital, já que seria desnecessário conhecer a origem dos símbolos e, conforme suspeitava,
eles fossem usados como uma cifra numa língua moderna. Acreditava que, considerando a grande quantidade de texto envolvida, era muito pouco provável que o autor tivesse o trabalho de usar uma outra língua que não fosse a sua, exceto talvez em certas fórmulas especiais ou encantamentos. Desse modo, ele abordou o manuscrito com a pressuposição de que a maior parte dele estivesse em inglês. O Dr. Armitage sabia, pelas repetidas falhas de seus colegas, que o enigma era profundo e complexo e que nenhum método simples de solução podia merecer sequer uma tentativa. Durante todo o final de agosto, ele se dedicou a adquirir o máximo de conhecimentos sobre criptografia, recorrendo às fontes mais completas de sua própria biblioteca e passando noites e noites entre os arcanos das obras, Poligrafia, de Trithemius, de Furtivis Literarum Notis, de Jean-Baptiste Porta, Traité des Chiffres, de Divigenere, Cryptomenesis Patefacta, de Falconer, os tratados do século XVIII de Davies e Tecnesse, e autoridades razoavelmente modernas como Blair, von Marten e a Cryptography, de Kluber. Ele intercalou seu estudo dos livros com abordagens ao manuscrito em si e, com o tempo, convenceu-se de que tinha que lidar com um daqueles criptogramas especialmente sutis e engenhosos, nos quais muitas listas separadas de letras correspondentes estão dispostas como uma tábua de multiplicação e a mensagem é construída com palavras-chave arbitrárias de conhecimento apenas dos iniciados. As autoridades mais velhas pareciam de muito mais ajuda que as novas, e Armitage concluiu que o código do manuscrito era muito antigo, sem dúvida legado através de uma longa linhagem de experimentadores. Várias vezes, ele parecia ter encontrado a luz, mas logo algum obstáculo desconhecido o fazia retroceder. Então, com a aproximação de setembro, as nuvens começaram a clarear. Certas letras, tal como usadas em certas partes do manuscrito, emergiram definitiva e indiscutivelmente, tornando-se óbvio que o texto estava, de fato, escrito em inglês. Ao anoitecer do dia 2 de setembro, a última das grandes barreiras cedeu, e o Dr. Armitage leu, pela primeira vez, uma passagem contínua dos anais de Wilbur Whateley. Era, na realidade, um diário, como todos haviam pensado, e estava expresso num estilo que mostrava claramente uma mistura de erudição oculta e ignorância geral do estranho ser que o escreveu. Já a primeira passagem longa que Armitage decifrou, um registro datado de 26 de novembro de 1916, provou-se altamente alarmante e inquietante. Foi escrita, lembrava-se, por uma criança de 3 anos e meio que parecia um rapaz de 12 ou 13. Hoje aprendi o acro para o sabalto, que estava escrito, que não gostei, podia ser respondido da colina e não do ar. Aquele da parte de cima mais na minha frente que eu tinha pensado que estaria, e não parece ter muito cérebro da terra. Atirei no Jack. O colhi do Elon Utins, quando ele veio me morder, e Elon disse que me mataria se ele morresse. Acho que não vai. O avô me fez dizer a fórmula do ontem à noite, e acho que vi a cidade interna nos 2 polos magnéticos. Eu irei àqueles polos quando a Terra for dizimada, se eu não conseguir transpor com a fórmula Duna quando eu a praticar. Eles do ar me disseram no sábado que passarão anos até que eu possa dizimar a Terra, e acho que o avô estará morto então, portanto terei que aprender todos os ângulos dos planos e todas as fórmulas entre o YR e o NHHNGR. Eles do exterior ajudarão, mas não podem ganhar corpo sem sangue humano. Aquele da parte de cima parece que terá a forma certa.
Posso vê-lo um pouco quando faço o sinal Voriz ou assopro o pó de Yggdrasil nele, e fica quase como eles na véspera de maio na colina. O outro rosto pode desaparecer um pouco. Imagino como parecerei quando a terra for dizimada e não houver mais seres terrenos nela. Ele que veio com o Acro Sabalt disse que posso ser transfigurado e que existe muito de exterior para ser trabalhado. Ao amanhecer, o Dr. Armitage estava suando frio de terror e extremamente alerta e concentrado em sua leitura. Ele não havia deixado o manuscrito durante a noite toda, permanecerá sentado à sua mesa, à luz elétrica, virando página após página com mãos trêmulas para decifrar o texto críptico o mais rápido que pudesse. Muito nervoso, telefonara à sua esposa para dizer que não iria para casa, e, quando ela lhe trouxe o café da manhã, ele quase não comeu nada. Durante todo aquele dia, continuou lendo, por vezes se detendo exasperadamente quando uma reaplicação do complexo código tornava-se necessária. Trouxeram-lhe o almoço e o jantar, mas ele comeu muito pouco de ambos. No meio da noite seguinte, cochilou em sua cadeira, mas logo acordou com um emaranhado de pesadelos quase tão horrendos quanto as verdades e ameaças à existência humana que havia descoberto. Na manhã do dia 4 de setembro, o professor Rice e o Dr. Morgan insistiram em vê-lo um pouco, partindo de lá trêmulos e mortalmente pálidos. Naquela noite, ele foi para a cama, mas seu sono esteve muito picado. No dia seguinte, uma quarta-feira, voltou para o manuscrito e começou a tomar notas copiosas das partes que ia lendo e daquelas que já havia decifrado. Na madrugada daquela noite, ele dormiu um pouco numa espreguiçadeira de seu escritório, mas voltou ao manuscrito de novo antes do amanhecer. Pouco antes do meio-dia, seu médico, o Dr. Hartwell, telefonou dizendo que queria vê-lo e insistiu que ele parasse de trabalhar. Recusou-se, afirmando que era da mais vital importância para ele completar a leitura do diário e prometendo uma explicação a seu devido tempo. Naquele fim de tarde, bem quando escureceu, ele terminou sua terrível e esgotante leitura e deixou-se cair exausto. Sua esposa, ao trazer-lhe o jantar, encontrou-o num estado de semicoma, mas ele ainda estava consciente para lhe advertir com um grito agudo. Quando viu seus olhos vagarem por sobre o que ele havia anotado, levantando-se com fraqueza, juntou os papéis rascunhados e fechou-os num grande envelope, que imediatamente colocou dentro do bolso interno de seu casaco. Tinha força suficiente para chegar em casa, mas era tão evidente que precisava de ajuda médica que o Dr. Hartwell foi chamado de imediato. Assim que o médico o pôs na cama, ele só conseguiu murmurar repetidas vezes: "Mas o que, em nome de Deus, podemos fazer?" O Dr. Armitage dormiu, mas estava parcialmente delirante no dia seguinte. Não deu explicações a Hartwell, mas em seus momentos mais calmos falou da necessidade imperativa de uma longa reunião com Rice e Morgan. Seus devaneios mais absurdos eram de fato muito alarmantes, incluindo apelos desesperados de que algo numa casa de fazenda totalmente lacrada fosse destruído e também referências fantásticas a um certo plano pela extirpação da humanidade inteira e de toda a vida animal e vegetal da face da Terra por uma terrível e mais antiga raça de seres de outra dimensão. Ele bradava que o mundo estava em perigo, já que as coisas antigas desejavam devastá-lo e varrê-lo do sistema solar e do cosmos da matéria para outro plano ou fase de existência do qual havia um dia saído há milhares de trilhões de eras.
Em outros momentos, requisitava o temível Necronômico e o Demonolatreia de Remigius, nos quais parecia estar esperançoso de encontrar alguma fórmula para conter o perigo que eles conjurava. Detenha-os! Detenha-os! Gritava. Aqueles Vatelei queriam deixá-los entrar, e o pior ainda está por vir. Digam a Rhys e Morgan que devemos fazer alguma coisa. É um tiro no escuro, mas sei como fazer o pó. Não foi alimentado desde o dia 2 de agosto, quando Wilbur veio aqui para morrer, a estas alturas. Mas Armitage tinha um físico saudável apesar dos seus 73 anos e curou-se de sua indisposição após dormir aquela noite sem desenvolver nenhum estado febril. Ele acordou tarde na sexta, lúcido, embora demonstrando um medo persistente e um enorme senso de responsabilidade. Na tarde de sábado, ele se sentiu apto para ir até a biblioteca e convocar Rhys e Morgan para uma reunião, e, durante o resto daquele dia, os três homens estiveram quebrando a cabeça na mais desatinada especulação e desesperado debate. Livros estranhos e terríveis foram retirados em grande volume das estantes da biblioteca e de lugares onde estavam guardados com segurança. Diagramas e fórmulas foram copiados com uma pressa febril e em quantidade assustadora. De ceticismo, não havia nenhum. Todos os três haviam visto o corpo de Wilbur Vatelei prostrado no chão numa sala daquele mesmo prédio, e, depois disso, nenhum deles poderia sentir a menor inclinação a tratar o diário como o delírio de um louco. As opiniões estavam divididas a respeito de notificar a Polícia Estadual de Massachusetts, porém a negativa finalmente venceu. Havia coisas envolvidas que aqueles que não haviam visto nada simplesmente não podiam acreditar, como de fato ficou claro durante certas investigações subsequentes. Tarde da noite, foi encerrada a reunião sem que houvessem traçado um plano definitivo, mas, durante todo o domingo, Armitage esteve ocupado comparando fórmulas e misturando substâncias químicas obtidas do laboratório da faculdade. Quanto mais refletia sobre o infernal diário, mais estava inclinado a duvidar da eficácia de qualquer agente material para eliminar a entidade que Wilbur Vatelei havia deixado tras si, e a entidade ameaçadora da Terra que, desconhecida por ele, estava para irromper em poucas horas e tornar-se o memorável horror de Dunwich. Segunda-feira foi uma repetição de domingo para o Dr. Armitage, pois a tarefa em mãos exigia uma infinidade de pesquisas e experimentos. Consultas posteriores ao diário monstruoso ocasionaram várias mudanças de planos, e ele sabia que mesmo no final haveria ainda muita incerteza. Na terça-feira, já tinha uma linha definitiva de ação planejada minuciosamente e acreditava poder viajar a Dunwich dentro de uma semana. Então, na quarta-feira, veio o grande choque. Escondida num canto do Arkham Advertiser, encontrava-se uma pequena nota jocosa da Associated Press, dizendo que o uísque de contrabando de Dunwich havia criado um monstro que batia todos os recordes. Armitage, meio atordoado, só conseguiu telefonar para Rhys e Morgan. Discutiram madrugada adentro e, no dia seguinte, houve um turbilhão de preparativos por parte de todos. Armitage sabia que estaria se metendo com forças terríveis, contudo viu que não havia outra maneira de acabar com aquela mais profunda e maligna confusão que outros haviam feito antes dele. Na sexta-feira de manhã, Armitage, Rhys e Morgan partiram de carro para Dunwich, chegando ao povoado por volta da 1 da tarde. O dia estava agradável, mas mesmo sob a clara luz do sol uma espécie de calmo pavor e agouro parecia pairar por sobre as estranhas colinas arredondadas e as profundas e sombrias ravinas da acometida região. Por vezes, sobre um topo de montanha,
Podia-se vislumbrar recortado contra o céu um lúgubre círculo de pedras. Pelo arder e silenciado temor presente na venda do Osborne, eles perceberam que algo horrível havia acontecido e logo ficaram sabendo da aniquilação da casa e da família de Elmer Fry. Por toda aquela tarde, rodaram por Dunwich, questionando os habitantes locais a respeito de tudo aquilo que havia acontecido e vendo com seus próprios olhos, em crescente agonia, as sombrias ruínas dos Fry com traços remanescentes da substância preta viscosa, os rastros blasfemos do terreiro dos Fry, o gado ferido de 7 Bishop e as enormes faixas de vegetação arrasada em vários lugares. A trilha que subia e descia a colina Sentinela parecia para Armitage de uma significação quase cataclísmica, e, durante um certo tempo, permaneceu olhando para a sinistra pedra em forma de altar no cume. Por fim, os visitantes, informados sobre um grupo da polícia estadual que viera de Aylesbury aquela manhã em resposta aos primeiros relatos telefônicos da tragédia dos Fry, decidiram procurar os oficiais e comparar suas impressões até onde fosse viável. Isso, contudo, acharam mais fácil de planejar do que de realizar, visto que nenhum sinal do grupo podia ser encontrado em qualquer direção. Eles eram 5 num carro, que agora se encontrava parado e vazio perto das ruínas do terreiro dos Fry. Os habitantes locais, havendo todos falado com os policiais, pareciam primeiramente tão perplexos quanto Armitage e seus companheiros. Foi quando o velho Sam Tins pensou em algo que o deixou pálido, cutucou Fred Fry e apontou para o buraco úmido e profundo que se escancarava ali perto. Deus do céu, disse ofegante, e eu falei para eles não descer para dentro do vale. E eu nunca pensei que alguém inteligência artificial fazer isso com aquelas marcas e aquele cheiro e o escuriango tudo berrando lá embaixo naquela escuridão do meio-dia. Tanto os habitantes locais quanto os visitantes sentiram um calafrio, e todos os ouvidos pareciam escutar de forma instintiva e inconsciente. Armitage, agora que havia verdadeiramente encontrado o horror e seu rastro de destruição, tremeu com o peso da responsabilidade que lhe era imposta. A noite iria cair em breve, e era então que a blasfêmia montanhosa movia-se pesadamente sobre seu curso bizarro. Negotium perambulant in tenebris. O velho bibliotecário recitou a fórmula que havia memorizado e agarrou o papel que continha a alternativa 1 que não havia memorizado. Viu que sua lanterna elétrica estava em bom funcionamento. Rice, a seu lado, pegou de uma maleta um pulverizador de metal do tipo usado para combater insetos, enquanto Morgan tirava da caixa o rifle de caça grossa no qual confiava, apesar dos avisos dos colegas de que nenhuma arma material ajudaria. Armitage, que havia lido o horrendo diário, sabia muito bem que tipo de manifestação esperar, mas não atemorizou mais as pessoas de Dunwich dando a eles quaisquer referências ou pistas. Ele esperava que a coisa pudesse ser derrotada sem qualquer revelação ao mundo sobre a monstruosidade da qual havia escapado. À medida que escurecia, os habitantes locais começaram a se dispersar em direção às suas casas, ansiosos por se trancar dentro delas, apesar da presente evidência de que todas as fechaduras e trancas humanas eram inúteis perante uma força que podia derrubar árvores e esmagar casas a seu bel prazer. Eles balançaram as cabeças ao saber do plano dos visitantes de ficar apostos nas ruínas dos Fry perto do vale, e assim que saíram, tinham pouca expectativa de vê-los de novo algum dia. Houve estrondos embaixo das colinas naquela noite, e os curiangos piaram ameaçadoramente. De vez em quando, um vento, soprando por sobre o vale da Fonte Fria,
Trazia um toque de inefável fedor para o ar pesado da noite. Tal fedor todos os três observadores já haviam sentido uma vez, quando estiveram perto de uma coisa moribunda que havia passado por 15 anos e meio como um ser humano. Mas o procurado terror não apareceu. O que quer que estivesse lá embaixo no vale estava esperando um momento propício, e Armitage disse a seus colegas que seria suicídio tentar atacá-lo no escuro. Amanheceu lividamente, e os sons noturnos pararam. Era um dia cinza e triste, com uma garoa intermitente, e nuvens cada vez mais carregadas pareciam amontoar-se além das colinas em direção noroeste. Os homens de Arkham estavam indecisos sobre o que fazer. Buscando abrigo contra a chuva que aumentava embaixo de uma das poucas construções que ainda restavam na propriedade dos Fry, discutiram a conveniência de esperar ou partir para a agressão descendo o vale adentro em busca da inominável e monstruosa presa. O aguaceiro aumentou, e estrépitos de trovões soaram vindos de horizontes distantes. Relâmpagos difusos tremeluziram, e então um raio bifurcado caiu próximo de onde estavam, como se descesse para dentro do próprio vale amaldiçoado. O céu ficou muito escuro, e os observadores torceram para que a tempestade fosse daquelas curtas e violentas que são seguidas por um céu limpo. Ainda estava horripilantemente escuro quando, não muito mais de uma hora depois, uma confusa babel de vozes soou lá embaixo na estrada. Em seguida, apareceu um grupo de mais de uma dúzia de homens, correndo, gritando e até mesmo choramingando histericamente. Alguém que vinha à frente começou a dizer algumas palavras soluçando, e os homens de Arkham sobressaltaram-se quando aquelas palavras adquiriram uma forma coerente. Pai do céu, Pai do céu, e a voz quase não saiu. Tá vindo de novo, e agora de dia. Tá por aí, tá andando por aí agora mesmo, e só Deus sabe quando vai acabar com todo mundo. Ofegante, o narrador silenciou, mas outro continuou a história. Faz quase uma hora que aqui o Zebo Vatelei ouviu o telefone tocar e era a Dona Corey, mulher do George, que mora para baixo da encruzilhada. Ela falou que o menino Luther estava tocando gado para dentro depois do raio que caiu, quando viu que as árvores estavam envergando para dentro do outro lado do barranco e sentiu o mesmo cheiro ruim que ele sentiu quando encontrou aquelas baita pegadas segunda de manhã. E ela falou que fez um assobio e um barulho de água, que as árvores e os matos não poderia fazer sozinho, e de repente as árvores do lado da estrada começaram a envergar para um lado só, e fez um barulho horrível de pisada forte espirrando barro. Mas veja só, o Luther não viu nada, apenas as árvores e o mato vergando. Aí, mais adiante, onde o córrego dos Bishop passa por baixo da estrada, ele ouviu a ponte rangendo e estralando, e pôde contar direitinho o barulho da madeira rachando e quebrando. E ele não viu nada mesmo, só as árvores e o mato vergando. E quando a colina sentinela começou a estralar, o Luther teve coragem de subir até onde ele tinha ouvido o primeiro estalo e olhou para o chão. Só tinha barro e água, e o céu estava preto, e a chuva estava apagando as pegadas muito rapidamente, mas desde a boca do barranco, onde as árvores tinham entortado, ainda tinha umas marcas danadas de grandes, iguais às que ele viu segunda-feira de manhã. Nesse momento, o primeiro e alvoroçado narrador interrompeu. Mas aquilo não é o problema agora, aquilo foi só o começo. O Zeb aqui estava chamando o povo e todo mundo estava escutando quando ligaram do sítio dos 7 Bishop. A Sally, que toma conta da casa, estava berrando que nem doida e tinha acabado de ver as árvores vergando do lado da estrada,
e falou que fazia um barulho de amassar, igual a um elefante pisando forte e esmagando tudo no caminho para casa. Então ela levantou e falou de repente de um cheiro horrível e disse que o filho dela Chance estava gritando que era o mesmo cheiro que ele sentiu lá em cima nas ruínas dos Vatelei na segunda-feira de manhã. E os garotos estavam todos aflitos e gemendo feio. E então ela soltou um grito terrível e falou que o barracão lá embaixo na estrada tinha acabado de desmoronar como se a tempestade tivesse passado por lá, só que o vento não era forte assim para fazer aquilo. Todo mundo estava ouvindo, e nós conseguimos escutar a respiração forte de um montão de gente pelo telefone. De repente, Sally gritou mais alto e falou que a cerca da frente da casa tinha acabado de quebrar em 1000 pedacinhos, mas não tinha nenhum sinal do que tinha feito aquilo. Então, todo mundo no telefone conseguiu ouvir o Chance e o velho Seth Bishop gritando também, e a Sally estava berrando alto que alguma coisa pesada tinha batido na casa. Não era raio nem nada, mas alguma coisa pesada forçando a frente, que ficava se jogando e forçando, mas você não podia ver nada das janelas da frente. E então, traços de pavor realçaram-se em cada rosto, e Armitage, tremendo como estava, mal pôde estimular o narrador a continuar. E a Sally gritou alto, acudam. A casa está desmoronando, e pelo telefone nós conseguimos ouvir o barulhão de tudo quebrando e uma gritaria danada, e igual quando o sítio do Elmer Fry sumiu, só que pior. O homem fez uma pausa, e outro do grupo falou. Foi só isso mesmo, nenhum barulho nem chiado no telefone depois disso. Só um silêncio. Nós que ouvimos isso saímos com nossos carros e carroças para conseguir juntar bastante gente lá na casa do Corey e viemos aqui para ver o que você achava melhor fazer. O que eu acho mesmo é que é o julgamento de Deus por causa dos nossos pecados, que nenhum de nós pode nunca fugir. Armitage viu que havia chegado o momento para uma ação verdadeira e falou decisivamente para o hesitante grupo de camponeses assustados. Devemos segui-la, rapazes, e disse num tom de voz o mais tranquilizador possível. Acredito que haja uma chance de fazer com que pare. Vocês sabem que aqueles Vatelei eram bruxos, pois bem, essa coisa é uma coisa de feitiçaria e deve ser derrotada pelos mesmos meios. Vi o diário de Wilbur Vatelei e li alguns dos estranhos livros antigos que ele costumava ler, e acho que sei o tipo certo de fórmula mágica que devo recitar para fazer com que a coisa desapareça. É claro que não se pode ter certeza, mas vale a pena tentar. É invisível, sabia que seria, e mais há um pó neste pulverizador de longa distância que pode fazê-lo aparecer por um segundo. Mais tarde vamos experimentá-lo. É uma coisa horrorosa demais para permanecer viva, mas não é tão má quanto o que Wilbur Vatelei teria deixado para nós se tivesse vivido mais. Vocês nunca saberão do que o mundo escapou. Agora só temos essa única coisa com que lutar, e não pode multiplicar-se. Pode, contudo, causar muito dano, então não devemos hesitar em livrar a comunidade dela. Devemos segui-la, e o modo de começar é indo até o lugar que acabou de ser arrasado. Que alguém indique o caminho, não conheço suas estradas muito bem, mas imagino que deva haver um atalho pelo mato. O que vocês acham? Os homens esquivaram-se por um momento, e então Al Sawyer falou calmamente, apontando com um dedo encardido através da chuva que diminuía aos poucos. Acho que você pode chegar até o sítio do Seth Bishop mais depressa cortando pelo mato mais baixo aqui,
passando pela parte rasa do córrego e subindo pelas terras roçadas do carrieiro e depois pela mata. O sítio aparece na beira da parte alta da estrada, um pouquinho do outro lado. Armitage, Rice e Morgan começaram a caminhar na direção indicada, e a maioria dos habitantes locais seguiu-os devagar. O céu estava ficando mais limpo, e havia indícios de que a tempestade passará. Quando Armitage inadvertidamente tomava o caminho errado, Joe Osborne avisava-o e andava na frente para mostrar o correto. A coragem e a confiança estavam crescendo, embora o crepúsculo na floresta que cobria a colina quase perpendicular, localizada no final do atalho, e entre cujas fantásticas árvores antigas tinham que escalar como se subissem uma escada, impunham um teste severo a essas qualidades. Por fim, chegaram a uma estrada lamacenta no momento em que o sol saía. Eles estavam um pouco além da propriedade de Seth Bishop, mas as árvores tombadas e os horrendos e inconfundíveis rastros mostravam o que havia passado por ali. Só alguns minutos foram gastos pesquisando as ruínas que se encontravam à beira do abismo. Tudo ocorreu como no incidente dos Fry, e nada vivo ou morto foi encontrado em nenhuma das fachadas derruídas que haviam sido a casa e o celeiro dos Bishop. Ninguém queria permanecer ali entre o mau cheiro e a substância preta viscosa, mas todos se viraram instintivamente para a fileira de marcas horríveis que se dirigiam para a arruinada casa dos Vatelei e para as ladeiras coroadas de altares da colina Sentinela. Ao passar pelo local onde Wilbur Vatelei residia, os homens estremeceram-se visivelmente e pareciam misturar hesitação a seu entusiasmo outra vez. Não era brincadeira seguir o rastro de algo tão grande quanto uma casa que não se podia ver, mas aquilo tinha toda a malevolência destrutiva de um demônio. Do lado oposto da base da colina Sentinela, os rastros deixavam a estrada, e havia aquele envergamento e emaranhamento da vegetação visível ao longo da extensa faixa que marcava a primeira trilha do monstro indo e voltando do cume. Armitage exibiu uns binóculos com uma considerável capacidade de aumento e perscrutou o precipício verde que ladeava a colina. Então, ele passou o instrumento para Morgan, cuja vista era melhor. Após um momento de observação atenta, Morgan soltou um grito agudo, passando para o Sawyer e indicando com o dedo um certo ponto no precipício. Sawyer, tão desajeitado quanto a maioria dos que não usam instrumentos óticos, atrapalhou-se um pouco, mas, finalmente, focou as lentes com a ajuda de Armitage. Assim que localizou o ponto, seu grito foi menos reprimido do que havia sido de Morgan. Deus Todo-Poderoso, o mato e as arverinhas estão se mexendo. Estão subindo, bem devagarinho, se arrastando lá para cima agora mesmo. Só Deus sabe para que modo. Então, o germe do pânico pareceu espalhar-se por entre os exploradores. Uma coisa era perseguir a entidade inominável, bem outra era encontrá-la. As fórmulas mágicas podiam estar corretas, mas e se não estivessem? Vozes começaram a questionar Armitage sobre o que ele sabia a respeito da coisa, e nenhuma resposta parecia satisfazê-los de verdade. Todos pareciam sentir-se em grande proximidade a fases da natureza e da existência totalmente proibidas e externas à sã experiência da humanidade. Finalmente, os 3 homens de Arkham e o velho de barba branca Dr. Armitage, o atarracado e grisalho professor Rice e o magro e de aparência jovem Dr. Morgan, subiram a montanha sozinhos. Depois de uma instrução muito paciente a respeito de sua focagem e uso, eles deixaram os binóculos com o amedrontado grupo que permaneceu na estrada e, enquanto subiam,
o instrumento foi passado de mão em mão para que pudessem ser observados de perto. Era um trajeto difícil, e Armitage teve que ser ajudado mais de uma vez. Bem acima do esforçado grupo, a grande faixa tremia quando seu infernal criador passava de novo por ela com a lentidão de uma lesma. Assim, tornou-se óbvio que os perseguidores estavam ganhando terreno. Curtis Vatelay, do ramo não decadente, era quem estava com os binóculos quando o grupo de Arkham desviou-se radicalmente da faixa. Ele disse à multidão que os homens estavam evidentemente tentando chegar a um pico secundário que desse vista para a faixa num ponto consideravelmente à frente de onde o matagal estava agora tombando. Isso, de fato, provou ser verdade, pois o grupo foi visto alcançando a elevação menor momentos depois que a blasfêmia invisível havia passado por lá. Então, Wesley Corey, que havia pegado o instrumento, gritou que Armitage estava ajustando o pulverizador que Rice segurava e que algo devia estar para acontecer. Os homens agitaram-se apreensivamente, relembrando que era esperado que o pulverizador desse ao horror oculto um momento de visibilidade. 2 ou 3 homens fecharam os olhos, mas Curtis Vatelay apanhou de volta os binóculos e estendeu seu campo de visão para o máximo. Viu que Rice, da posição vantajosa em que se encontrava o grupo e acima e atrás da entidade, tinha uma chance excelente de espalhar o poderoso pó com um ótimo efeito. Os outros, sem o telescópio, viram apenas por um instante uma nuvem cinza e uma nuvem de cerca do tamanho de um prédio moderadamente alto, perto do topo da montanha. Curtis, que estava com o instrumento, derrubou-o com um grito estridente no barro da estrada onde se podia atolar até o tornozelo. Ele cambaleou e teria caído no chão se 2 ou 3 de seus companheiros não o tivessem agarrado e mantido em pé. Tudo o que pôde fazer foi lamentar-se de modo quase inaudível. Ai, ai, Deus Todo-Poderoso, aquilo e aquilo. Houve um pandemônio de perguntas, e somente Henry. Wheeler pensou em resgatar o instrumento caído e tirar o barro dele. Curtis havia perdido os sentidos e mesmo respostas isoladas eram demais para ele. Mais grande que uma touceira, tudo feito de corda torcida, enorme como um ovo de galinha, mas com mais de 12 de pernas, iguais a um bando de barris que se fechavam pela metade quando eles pisavam, e não tinha nada de sólido, parecia uma geleia, feito de cordas torcidas se empurrando junto, com grandes olhos saltando para todos os lados, 10 ou 20 bocas ou trombas saindo de todos os lados, do tamanho de uma chaminé de fogão, e tudo mexendo e abrindo e fechando. Tudo cinza, com um tipo de argola azul ou roxa, e, meu Deus, aquela metade de rosto lá em cima. Esta lembrança final, o que quer que fosse, foi demais para o pobre Curtis, e ele desmaiou completamente antes que pudesse dizer qualquer coisa mais. Fred e Will Teams carregaram-no para a lateral da estrada e o deitaram na grama úmida. Henry Wheeler, tremendo, virou os binóculos resgatados em direção à montanha para ver o que fosse possível. Através das lentes, distinguiam-se 3 figuras minúsculas, correndo em direção ao cume o mais rápido que a íngreme ladeira permitia. Só isso, nada mais. Então, todos notaram um barulho estranhamente inoportuno no vale profundo atrás e mesmo na vegetação rasteira da própria colina Sentinela. Era o piar de números curiangos, e, em seu coro estridente, parecia estar escondida uma nota de tensa e maligna expectativa. Aaron Sawyer, então, pegou os binóculos e relatou que as 3 figuras estavam na crista mais alta, praticamente no mesmo nível da pedra altar, mas a uma distância.
considerável dela. Um deles, disse, parecia estar levantado as mãos acima da cabeça em intervalos rítmicos e, enquanto Sawyer mencionava a circunstância, o grupo parecia ouvir à distância um som lânguido e com uma certa musicalidade, como se um cântico em alto tom estivesse acompanhando os gestos. A bizarra silhueta sobre aquele pico remoto deve ter sido um espetáculo infinitamente grotesco e impressionante, mas nenhum observador estava com disposição para uma apreciação estética. Eu acho que ele tá falando as palavras mágicas, sussurrou Wheeler enquanto arrebatava os binóculos de volta. Os curiangos estavam piando furiosamente num ritmo singularmente curioso e irregular, bem diferente daquele do ritual. De repente, o brilho do sol pareceu diminuir sem a intervenção de qualquer nuvem visível. Era um fenômeno muito peculiar e foi bem notado por todos. Um som estrondeante parecia estar se formando embaixo das colinas, em estranha concordância com o estrondo que vinha claramente do céu. Um relâmpago cintilou no alto, e o grupo abismado procurou em vão por presságios de tempestade. O cântico dos homens de Arkham agora se tornou inconfundível, e Wheeler viu através do instrumento que eles estavam levantando os braços ao ritmo do encantamento. De alguma propriedade rural longínqua, chegaram frenéticos latidos de cães. A mudança nas tonalidades da luz do sol aumentou, e o grupo contemplou maravilhado o horizonte. Uma escuridão arroxeada, nascida de nada mais do que um aprofundamento espectral do azul celeste, impelia-se por sobre as retumbantes colinas. Então, relampejou de novo, de forma mais brilhante do que antes, e o grupo imaginou que havia uma certa neblina ao redor da pedra-altar no ápice distante. Contudo, ninguém estava olhando com os binóculos naquele momento. Os curiangos continuaram com sua vibração irregular, e os homens de Dunwich prepararam-se, em meio à grande tensão, contra alguma ameaça imponderável de que a atmosfera estava sobrecarregada. Sem que fossem esperados, chegaram aqueles profundos, dissonantes e roucos sons vocais que nunca sairão da memória daquele acometido grupo que os ouviu. Não haviam nascido de nenhuma garganta humana, pois os órgãos dos homens não podem produzir tais perversões acústicas. É mais provável dizer que eles provinham do próprio abismo, se não fosse tão inconfundível que sua fonte era a pedra-altar no pico. De qualquer modo, é quase errôneo chamá-los de sons, já que muito de seu horripilante e infragrave timbre falava para partes sombrias de consciência e terror muito mais sutis do que o ouvido. Contudo, deve-se chamá-los assim, já que sua forma era incontestável embora vagamente a de palavras semi-articuladas. Eram altos, e altos como os estrondos e o trovão sobre os quais ecoavam, e contudo não provinham de nenhum ser visível. E porque a imaginação pode servir de fonte hipotética para o mundo dos seres não visíveis, o grupo amontoado na base da montanha amontoou-se ainda mais e se encolheu como se esperasse um desastre. Ignaí, Ignaí, THFLTHKH Naga. Yog Sototo, soou o horripilante grasnido vindo do espaço. YBTHNK, HGI, NGRKDLLH. Nesse momento, o impulso da fala parecia faltar, como se uma terrível luta psíquica estivesse acontecendo. Henry Wheeler voltou a olhar com os binóculos, mas só viu as grotescas silhuetas das três figuras humanas no pico, todas movendo os braços furiosamente em gestos estranhos como se o encantamento estivesse próximo de seu fim. De quais poços negros de medo ou sentimento aquerontico, de quais desconhecidos golfos de consciência extracósmica ou herança obscura e muito latente,
foram trazidos aqueles semi-articulados grasnidos de trovão. Nesse momento, eles começaram a adquirir força e coerência renovadas enquanto aumentavam o ímpeto de seu último e definitivo frenesi. Eiaiaiaiaha, Ibiaiaiaiaha, NGHKAA, NGHKAA, H-Iu. Help. Help. F-F-F Father. Father. Yog Sototo. Mas isso foi tudo. O pálido grupo que estava na estrada, ainda abalado com as sílabas indiscutivelmente inglesas que haviam fluído densa e ameaçadoramente do enfurecido espaço vazio ao lado daquela repelente pedra-altar, nunca mais ouviria tais sílabas outra vez. Em seguida, sobressaltaram-se violentamente com o terrível estrondo que parecia rasgar as colinas, o ensurdecedor e cataclísmico estrépito cuja origem, fosse na terra ou no céu, nenhum ouvinte foi capaz de afirmar. Um único raio caiu do zênite púrpura e atingiu a pedra-altar, e uma gigantesca onda de invisível força e indescritível mau cheiro, vinda da colina, assolou todo o campo. As árvores, o mato e a vegetação rasteira foram assolados por sua fúria, e o amedrontado grupo na base da montanha, enfraquecido pelo fedor letal que parecia estar a ponto de asfixiar a todos, foi quase arremessado do chão onde pisava. Cães uivavam à distância, o mato e as folhagens murcharam, passando de verde a um curioso e doentio cinza amarelado, e sobre o campo e a floresta espalharam-se os corpos dos curiangos mortos. O mau cheiro passou rapidamente, mas a vegetação nunca mais voltou a ser a mesma. Até hoje, há algo esquisito e ímpio na vegetação que cresce naquela temível colina ou a seu redor. Curtis Vatelei mal estava recobrando a consciência quando os homens de Arkham desceram lentamente a montanha sob os raios de sol agora mais brilhantes e imaculados. Estavam sérios e calados e pareciam atordoados por memórias e reflexões ainda mais terríveis do que aquelas que haviam reduzido o grupo de habitantes locais a um estado de estremecimento e intimidação. Em resposta a um turbilhão de perguntas, eles apenas balançaram as cabeças e reafirmaram um fato de vital importância. A coisa se foi para sempre, disse Armitage. Foi decomposta, transformando-se naquilo que era originalmente e não pode existir outra vez. Era uma impossibilidade num mundo normal. Somente uma ínfima parte sua era mesmo matéria em qualquer sentido que conhecemos. Era como seu pai, e a maior parte dela voltou para ele em algum vago domínio ou dimensão fora de nosso universo material, em algum vago abismo do qual somente os mais amaldiçoados ritos de blasfêmia humana poderiam tê-la chamado por um momento nas colinas. Houve um breve silêncio, e naquela pausa os sentidos dispersos do pobre Curtis Vatelei começaram a se unir de volta numa certa continuidade, e, então, ele levou as mãos à cabeça soltando um gemido. As lembranças pareciam se retomar onde haviam parado, e o horror da visão que o havia prostrado arrebatou-o novamente. Ai, ai, Deus meu, aquela meia cara lá no alto dele, aquela cara seus olhos vermelhos e o cabelo branco enrolado, e sem queixo, igual que os Vatelei. Era um verme, uma centopeia, parecendo uma aranha, mas a metade da cara era de homem no alto dele, e parecia o feiticeiro Vatelei, só que era muito, muito mais grande. Exausto, ele fez uma pausa, enquanto todo o grupo de habitantes locais olhavam numa perplexidade não totalmente cristalizada em novo terror. Apenas o velho Zebulon Vatelei, que vagamente se lembrava de coisas antigas mas que ficará quieto até então, falou em voz alta.
Faz 7 anos, em divagou, em que eu ouvi o velho Vatelei falar que um dia nós ia ouvir um filho de Lavigne chamar o nome do pai dele lá no alto da colina Sentinela. Mas Joe Osborne interrompeu-o para voltar a perguntar aos homens de Arkham. Que era aquilo? Então, e como é que o moço feiticeiro Vatelei chamou ele lá de onde ele veio? Armitage escolheu suas palavras com muito cuidado. Era sobretudo um tipo de força que não pertence à nossa parte do espaço, um tipo de força que age, cresce e toma forma por outras leis, diferentes daquelas da nossa espécie de natureza. Não devemos chamar essas coisas do exterior, e somente pessoas muito perversas e cultos muito perversos é que tentam fazê-lo. Havia alguma coisa dela no próprio Wilbur Vatelei, suficiente para torná-lo um demônio e um monstro precoce e fazer de sua morte uma cena terrível demais. Vou queimar seu amaldiçoado diário. Se vocês forem homens prudentes, dinamitem aquela pedra-altar lá no alto e derrubem todos os círculos de pedras verticais das outras colinas. Coisas como essa trouxeram os seres de que os Vatelei gostavam tanto, os seres a que eles iam dar forma terrestre para exterminar a humanidade e arrastar a Terra para algum lugar inominável por alguma razão inominável. Mas no que se refere a essa coisa que nós acabamos de mandar de volta, os Vatelei a criaram para desempenhar um papel terrível nos feitos que estavam por vir. Cresceu rápido e ficou grande pela mesma razão que Wilbur cresceu rápido e ficou grande, mas o superou porque tinha uma porção maior de exterioridade nele. Vocês não precisam perguntar como Wilbur o chamou do espaço. Ele não o chamou. Era seu irmão gêmeo, mas se parecia mais com o pai do que ele. Que essa história nos inspire a buscar conhecimento, a enfrentar nossos medos e explorar os mistérios do universo, mesmo que isso signifique adentrar em territórios desconhecidos e assustadores. E assim, caros ouvintes, encerramos essa narrativa sobre o horror de Dunwich, esperando que ela tenha deixado uma marca em suas mentes e corações, assim como ela deixou em nós. Obrigado por nos acompanharem nessa viagem pelo mundo do desconhecido e do terror. Até a próxima!